a vida dessa pessoa do seu lado. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus falar no seu coração. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Muito boa noite. Muito boa noite. Paz seja com todos. Glória a Deus. Peguem as vossas Bíblias e abra no livro de Filipenses. Muito bem-vindos, ao culto. Que Deus possa te abençoar. Hoje, meia-noite, nós terminamos os nossos 21 dias de jejum do propósito, também conhecido como jejum da vitória. E eu acredito muito na quebra de resistências daquilo que às vezes acontecem na vida das pessoas. Filipenses, capítulo de número 1, do versículo 19 a seguir. O tema de hoje é a vida, a nossa vivência, a nossa forma de levar a vida em Cristo. O propósito de viver, ou viver em Cristo. Acharam aí? Vou esperar você se acomodar. Vou esperar você voltar a sua atenção para mim. Amém? Capítulo 1 de Filipenses, versículo 19 a seguir. Diz assim: Porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Escuta isso. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Olha essa palavra, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de morrer, ou seja, de partir e estar com Cristo, porque é isto ainda para mim muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo na fé, para que a vossa glória cresça por Cristo Jesus, pela minha nova ida até onde vocês estiverem. Pai, a Tua palavra foi lida e eu Te louvo por ela. Muito obrigado. Essa palavra, ela é muito profunda. É uma palavra de princípios exponenciais que farão diferença em nossas vidas. Se nós entendermos o que Teu Espírito Santo preparou, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Nós vamos entender um pouco mais sobre a nossa vivência cristã, sobre viver em Ti e para Ti. Nos ajude, me ajude, Senhor. Eu sou uma ferramenta, um instrumento. A Tua palavra é quem produz qualquer efeito. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da Tua igreja, que a gente entenda a Tua palavra hoje. No nome de Jesus. Amém? Então volte a sua atenção para mim. Tente permitir que eu seja este alvo da atenção que você precisa ter. Eu analiso esse texto aqui. Quanto mais eu leio, mais eu fico me perguntando: que homem é este? Paulo. Que homem é este que fez a diferença? E para mim, dentre todos os personagens bíblicos, dos quais escreveram a Bíblia na inspiração de Deus, foram cerca de 40 homens, Paulo, ele tem as cartas paulinas, ele tem um princípio de revelações direta do trono de Deus para a vida dele.
E Paulo, ele tem dois compêndios, podemos assim chamar, né? Enciclopédias que falam a respeito de si mesmo, ou a respeito desse homem chamado Paulo. Primeiro são as suas cartas, chamadas de cartas paulinas, que revelam quem Paulo foi, o que Paulo foi, o que Deus revelou para Paulo na face da terra. Depois foi um médico chamado Lucas, Dr. Lucas, que escreve o livro de Atos, e Atos também revela não só a conversão de Paulo, no impacto que ele teve na presença de Jesus, mas os atos e atitudes de Paulo feitos na sua jornada, na sua caminhada cristã. Então não bastasse as cartas paulinas, temos também o Lucas, esse médico amado chamado Lucas, que escreve Atos e ele expõe especificamente a trajetória de Paulo. Paulo, ele tem uma forma de lidar com as situações que me inspira poderosamente a continuar nessa jornada de pastorear a igreja. Paulo, ele tinha todas as prerrogativas possíveis para quebrar todo o principado da lei, e assim o fez. Principalmente do propósito da aliança gerada pela circuncisão do Antigo Testamento, no qual Pedro ainda queria impor esta aliança, que era a circuncisão, e Paulo vem, mesmo sem ter caminhado com Jesus. Paulo não era os 12, dentre os 12 apóstolos. Paulo, na verdade, nem conheceu Jesus fisicamente. Paulo, ele só teve a revelação de Jesus no caminho para Damasco, e ali Jesus se revela a ele. Paulo, então, tem este encontro real com Deus, e ele se auto-intitula apóstolo dos gentios, porque até então o evangelho era pregado só para os judeus, mas os judeus não queriam se converter. Paulo, então, vem dar bronca em alguns dos discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, principalmente em Pedro, e Paulo vai resistir a Pedro, dizendo que Pedro estava pregando o evangelho da aliança antiga. E ele então vem falar a respeito do trabalho que precisava ser feito, não só com os judeus, mas agora com pessoas que não confessavam e não professavam nenhum tipo de fé. E Paulo então é chamado, e ele não é chamado por qualquer pessoa. Ele tem a revelação do próprio Espírito de Deus na presença de Jesus ali. E Paulo, ao se converter, ele vai para um lugar, fica 3 dias cego e já volta com a visão renovada, e ele já tem o seu ministério sendo desenvolvido. Paulo, ele vai tratar desta carta aos Filipenses, uma carta que ele escreve primeiro por amor à igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que fazia doações contínuas, que ajudava Paulo. Por volta do ano 48 até o ano 50, Paulo fez a sua primeira viagem missionária, evangelizando Epáfras, chamado também de Epafrodito. E na casa de Epafrodito ele criou uma igreja, e nesta igreja ele começa a desenvolver a teologia do crescimento. Mas o crescimento que ele desenvolve na sua teologia era o crescimento em Cristo. Não era o profissional, não era o ideológico, não era da linha rabínica, não era a hebreia, não era a egípcia, não era a grega, não era a filosófica. E então vem para trazer uma linha de premissas dentro do crescimento na pessoa de Cristo. E ele vai banir todo e qualquer outro tipo de conhecimento, não no sentido de arrancá-los, mas dizer que esses conhecimentos são bons, porém nenhum deles se compara ao conhecimento da própria pessoa de quem Jesus era. E ele vai dizer que conhecendo a Jesus, a pessoa conhecerá a si mesmo. E Paulo vai falar, e essa carta de Filipos, Epáfros ou Epafrodito, vai até onde estava Paulo. Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, e Epafrodito estava preocupado porque Paulo havia sido preso, porque os próprios judeus estavam dizendo assim: César, Paulo está pregando uma outra pessoa, Paulo está pregando uma outra adoração que não seja a ti. E havia decreto em Roma, porque Filipos, assim como na Macedônia toda, eram províncias romanas, Tarso era uma província romana, vários lugares eram de domínio romano,
E Filipos não era diferente. E ele então estava pregando em Filipos, e de repente os próprios judeus começam a dizer para César: olha, César, Filipos é uma cidade de província romana, e se tem regras e leis que lá só se deve adorá-lo, e Paulo está pregando um outro Deus que não seja você. Os próprios judeus contemporâneos de Paulo vai em César, e César então manda a sua guarda de elite, chamada de guarda pretoriana, prender Paulo, e Paulo estava naquele dia em Roma. E então Paulo é preso em domicílio, e o próprio Paulo ali em prisão domiciliar, ele começa a evangelizar não somente aqueles que passavam por Roma, mas iam visitá-lo em prisão, como por exemplo, se você pegar o livro de Filemon, Onésimo, que havia fugido de Filemon, também havia corrido para Roma. Ele foge de uma prisão, que era uma prisão de escravização mental, no qual o seu senhor Filemon escravizava. Só que Paulo, em outra época, já tinha ido na casa de Filemon, evangelizou Filemon. Só que Onésimo, como escravo de Filemon, rouba alguma coisa de Filemon, foge para Roma, e em Roma ele vai atrás de Paulo. E Paulo, em prisão domiciliar, evangeliza Onésimo. E Onésimo se converte. E nessa mesma prisão, então, enquanto Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, ele também escreve uma carta para Filemon no mesmo momento. E quem estava junto com ele em prisão domiciliar era Timóteo. E então Epáfros ou Epafroditas, ele sai de Filipos e vai para Roma, para poder falar assim: Paulo, o que aconteceu? Estamos preocupados com você, você está preso, essa prisão ocorreu devido a quê? Por que você conseguiu ficar preso pregando o evangelho? E Paulo então vai trazer uma palavra dizendo assim: fica tranquilo, está tudo certo, está tudo bem. E aí Paulo vai trazer uma palavra, ele escreve essa carta para os filipenses, e ele vai trazer no começo da carta o que eu acabei de ler para vocês. Ele faz uma oração inicial, começa a carta dizendo assim: saudação a vós, ó filipenses, eu e Timóteo, que estamos aqui presos pela pregação do evangelho, estamos tranquilos, estamos bem, nada está fora do controle, nada está fora do propósito, estamos tranquilos. E Paulo então, que recebe uma comitiva de filipenses, que recebe uma visita em prisão, esse Epafrodito que foi para consolar Paulo então vai consolar Epafrodito, vai falar para ele ficar tranquilo, e levaram a carta para a igreja para explicar para ele que estava tudo certo. E esse tudo certo vai compreender alguns pontos específicos que eu quero poder, nesse momento, compartilhar com vocês. Primeiro ponto que eu enxergo aqui nesse texto é que, se você depois em casa quiser analisar os versículos que são mais pertinentes aí, que é o capítulo 1 do versículo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, você vai perceber que Paulo escreve a carta dizendo assim: dou graças a Deus porque eu sei que vocês estão bem. Eu tenho um grande e profundo amor por vocês. O meu coração se alegra em saber que esta igreja está crescendo, e o crescimento desta igreja não é geográfico, muito menos quantitativo. É um crescimento na personalidade do caráter cristão. Rogo a Deus que vocês continuem crescendo, não apenas em graça, não apenas em amor, mas principalmente no conhecimento da própria pessoa de Cristo, porque conhecendo a Cristo, conhecereis a vós mesmos. E ele continua esse propósito dizendo: o meu coração está muito feliz, meu coração está alegre, porque eu sei que foi por causa dessas palavras, dessas pregações, das evangelizações, de pessoas como vocês, que eu estou preso. Estou preso não porque fiz algo errado, estou preso porque fiz a coisa certa. E me alegro nas prisões em Cristo, porque as minhas prisões em Cristo não me trazem negatividade, elas geram em mim refrigério, porque a minha alma não está presa. O meu corpo está encarcerado, mas o meu espírito está livre. E ele vai explicar isso para alguém que vai visitá-lo, para tentar ser o consolador, e ele volta para Filipos consolado. E isso me enche o coração, porque ele vai explicar isso, e ele vai gerando uma forma de tratar que me enche o coração. Paulo vai
expondo a saudade, ele fala assim: eu estou com muita saudade de vocês, chega, dói. Eu estou com tanta saudade de estar com vocês. Estou com saudade de visitar a igreja de Filipos, uma igreja saudável, abençoada. Tem alguns problemas. Alguns acham que é de Paulo, outros acham que é de Cefas, outros acham que é de Apolo. Mas nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas são coisa nenhuma. Ele vai dizer isto. Na verdade, nós plantamos, Apolo regou, mas nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa. Só é algo que pode dar o crescimento. E quem dá o crescimento é Deus. Então, eu não sou nada, Apolo não é nada, Cefas não é nada. Porque se eu plantei, o outro regou. Mas Deus é tudo, porque é Deus quem dá o crescimento. Se Deus não quiser, nada vai nascer, nada vai crescer. E ele vai trazer essa linha de raciocínio, explicando essa carta. E ele vai dizendo isso, e o povo estava preocupado, porque ele estava preso. Ele estava numa situação de encarceramento. E ele vai falar especificamente, eu até gosto de ler esse versículo, porque ele vai mostrar. O versículo de número 13, Paulo vai dizer assim, capítulo 1, 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares aonde passa. Paulo está dizendo assim: fiquem tranquilos, até os guardas que vieram para me vigiar foram evangelizados. Fique tranquilo, a guarda pretoriana sabe quem é Jesus. E tem mais, aonde quer que eles vão, porque tem troca de turno, entra turno, sai turno, turno, sai turno, entra guarda e sai guarda, entra guarda e sai guarda, eu evangelizo todos. E quando eles saem dos turnos, eles vão saindo pelas cidades e eles vão dizendo: tem um cara chamado Paulo, que foi preso pelas prisões de pregar o evangelho, esse cara é diferente. Ele fala de Jesus, ele está preso, mas é como se não estivesse. Ele está preso, mas ele está vivendo uma vida como se estivesse na praia. Está alegre, está feliz. Eu não consigo entender esse homem, porque ele está ali com prisão domiciliar decretada por César. Mas ele não nega a fé que ele possui, ele não nega o homem chamado Jesus. Aí ele fala: fiquem tranquilos, porque a minha prisão gerou refrigério. Porque os guardas que estão me vigiando foram ministrados, a palavra de Deus entrou no coração deles. Fica tranquilo. E era uma guarda chamada de elite de César, do imperador Nero. Era uma guarda, eram quartetos que entravam e saíam, e eles estavam ali. E tinha uma coisa: como Paulo estava preso em domicílio, ele mesmo tinha que pagar o salário desses guardas para ficar vigiando. E o interessante é que ele vai trazendo palavras, ele vai dizer no versículo 14: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem nenhum temor. Ele fala: fica tranquilo. Quando eu fui preso, os irmãos que estavam acanhados, presos dentro das casas, fiquem tranquilos. Eles saíram, eles foram para as ruas, eles tiveram ânimo, tiveram coragem, o temor foi embora, eles viraram pregadores da palavra. A minha prisão gerou força para este povo, a minha prisão gerou vontade, gerou ânimo. Fica tranquilo, fica tranquilo. E ele continua explicando na carta. E isso me chama a atenção, porque me faz querer viver a vida de Paulo, me faz querer imitá-lo, como ele diz. E o interessante é que ele não para por aí, ele vai dizer no versículo 16: uns, na verdade, estão anunciando Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Agora ele vai dizer assim: mas e daí se alguém prega por inveja, se alguém prega por porfia, se alguém é verdadeiro, se alguém é falso? Aí ele vai dizer aqui, olha a palavra que ele vai dizer, que me chamou a atenção, sempre me chama a atenção. Versículo 18: mas o que importa? Portanto, que Cristo seja anunciado de toda e qualquer maneira, com ou sem fingimento, nisto me regozijo. Ele está dizendo o seguinte: até quem luta contra o Evangelho vai fazer a coisa acontecer. Até quem tenta atrapalhar por causa da inveja vai anunciar a Cristo. E para mim o que importa é Cristo ser anunciado em qualquer lugar em que as pessoas estejam.
O que importa? E ele vai anunciando, ele vai dizendo. E Epafrodito, penso eu, que ficou olhando para ele assim, pensou, eu vim visitar o cara na prisão, eu vim trazer uma palavra de consolo, ele está me evangelizando de novo, eu vim falar que a igreja de Filipos está orando por ele, eu vim falar que ele pode contar com o nosso jejum de 21 dias, lá na IAQ Nações, eu vim falar para ele que ele pode ficar tranquilo, que nós vamos dar um jeito de continuar ofertando, para ajudar o projeto missionário que ele tem. Eu vim explicar para ele, falar para ele assim, Paulo, não fica triste não, nós vamos caminhar com você. Eu vim tentar ajudá-lo, de repente ele está no semblante de quem está na beira da praia, tomando água de coco, comendo camarão, né, Wilson? Ele fica observando, e Epafrodito ali, penso eu, que ele ficou pasmo, porque eu não sei você, eu já fui várias vezes em presídio, fazer visitas, e quando você chega lá dentro do presídio, a primeira coisa que você vê é uma pessoa, além de estar enclausurada, ela está triste, ela está angustiada, ela está com medo, Eu me lembro de um rapaz que eu fui visitar no presídio, quando eu cheguei, ele não me conhecia, a mãe dele pediu, eu fui, dei o nome no parlatório e entrei, e quando eu cheguei, ele não sabia quem eu era direito, quando eu cheguei, falei assim para ele, bom dia. Ele pensou assim, esse cara deve ser delegado. Ele já falou assim, bom dia. Eu falei, calma que eu só vim orar por você. A pessoa já está desconfiada de tudo. E Epafrodito vai numa prisão e Paulo começa a pregar e dizer, fica tranquilo, está tudo certo, está tudo bem. E aqui vem as revelações. Aí ele vai dizer no versículo de número 19, porque sei que disto me resultará salvação. Está dizendo, eu sei que a minha prisão vai ter resultados. Qual? As pessoas serão salvas. As pessoas serão salvas. As pessoas serão salvas. Olhe o pensamento de Paulo. Ele não tinha nem um pingo de preocupação consigo mesmo. Ele não estava preocupado com o seu bem-estar, ele não estava preocupado o que ele ia passar. Ele não fazia menção, porque ele vai tratar aqui, irmãos, interessante que ele vai falar do maior dualismo da vivência humana, que é vida e morte. E ele vai tratar os dois de forma igual. Ele não vai dizer que para ele é melhor viver. Ele vai dizer para ele, você quer o quê? O café da manhã ou o almoço? Ele fala, tanto faz, pode ser o Brent mesmo, né? Café e almoço junto, não faz diferença. Você quer o quê? Você quer almoço ou janta? Ele fala, tanto faz, não faz diferença. Olha a consciência da maturidade cristã, que era a mente deste homem. E o versículo 19 vai dizer isto, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Agora ele vai dizer, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido através de mim. O meu corpo, eu não vou envergonhar Jesus, preso ou livre, não faz diferença. Não faz diferença. Ele será engrandecido no meu corpo, agora ou todo sempre. E ele vai dizer assim, ou vivo ou morto, Cristo será glorificado. Aí ele respira, penso eu, aí ele vai dizer, o dualismo que eu vejo que é extraordinário. Porque para mim viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? E aí, ele vai trazer 2 pontos aqui, que eu falo que é o dualismo mais popular, né? O antagonismo mais vil, que é vida e morte. Ele vai dizer, tanto faz.
Aí ele vai dizer no versículo 22, mas se viver na carne, ou seja, se eu permanecer vivo, se eu permanecer no corpo, se viver na carne e me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Não sei o que eu vou escolher. Aí ele vai dizer assim, mas de ambos os lados estou em aperto. Tendo desejo de morrer, partir, estar com Cristo, porque isto é para mim a melhor coisa, mas julgo ser necessário, por amor a vocês, ficar na carne, ficar no meu corpo. E ele vai dizer assim, se eu fosse pensar só em mim, Paulo, por tudo que eu já fiz, olha isso, presta atenção aqui, para você entender, que coisa, irmãos, que coisa. Se eu fosse pensar só em mim, eu ia falar, Senhor, me leva, deixa eu descansar, me leva, deixa eu ficar em paz, porque eu tenho maturidade suficiente para chegar em Jesus e dizer, Jesus, me leva. Mas eu não sou egoísta, Paulo dizia. Pensando em vocês, eu vou permanecer um pouco mais. Pensando no Evangelho, em ajuda nas pessoas, eu vou permanecer um pouco mais. Mas para mim, o que Jesus fizer está feito. Aqui entra pontos específicos. Primeiro, o viver para Paulo era Cristo. E o viver para Paulo em Cristo, mostrava o nível de maturidade da sua fé. Eu pergunto, qual é o nível de maturidade da nossa fé? E se eu levo a palavra para o nível de maturidade cristã que Paulo tinha, então eu elimino o princípio do neófito, ou seja, do novato, ou seja, do inexperiente na fé, daquele que estava começando o caminho agora. Não, Paulo não começara o caminho agora. Paulo não era neófito, Paulo tinha maturidade o suficiente para dizer, se eu viver, bênção demais, vou viver, vou ajudar, se eu morrer, melhor ainda, porque eu vou para a glória e vou morar com Cristo. Pronto, acabou. E ele vai trazer esse dualismo, que para nós, será que nós teríamos coragem de chegar nisso, nesse ponto e dizer, Jesus, eu estou querendo morrer, o que o senhor acha? 52 anos, está na hora, aqui não diz exatamente a idade de Paulo, mas ele já estava dizendo assim, tranquilo, está tudo certo, eu tenho maturidade para poder entender a vida de Cristo em mim, a minha vida em Cristo. Eu por amor de vós, ó Filipenses, eu vou pedir a Deus para me deixar um tempinho aqui mais, mas não preocupo com a prisão não, porque preso está o meu corpo, a minha mente está tão livre quanto antes, preso está o meu corpo, porque a minha alma está em Cristo, não há problema nenhum. O viver para mim é Cristo, eu não tenho nenhum problema concernente a isso, e eu fico envergonhado quando eu vejo isso, quando eu leio isso aqui, às vezes reclama, porque faltou o pão, porque faltou o café, porque faltou o combustível, porque faltou. A vivência cristã não tem maturidade suficiente para dizer, o viver para mim é Cristo, se eu morrer, lucro. Não, mas reclama do pão, reclama da água, reclama da casa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama da igreja, reclama do microfone, reclama do pastor, reclama do carro, da bicicleta, do emprego, do trabalho, do salário, reclama até do capeta, que não deveria reclamar. Coitado. Reclama de tudo, irmãos. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus. Eu estava lá em Uruaçu ontem, uma mulher chegou em mim e falou assim, pastor, eu acho que nós merecemos tal coisa. Eu falei assim, não fala em merecimento não. Não fala não, porque você não vai gostar da resposta. Mas por quê, pastor? Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, não diga para Jesus que você é merecedor ou merecedora de alguma coisa. E se você for colocar Jesus na parede, igual eu vejo muitos pastores pregarem, dizendo assim, você pode colocar Jesus contra a parede, se ele não te der, eu rasgo a Bíblia como a folha dela. Eu fico pensando, que audácia.
Que audácia falar que vai colocar Jesus contra a parede. Que audácia alguém chegar e falar assim: Jesus, eu mereço, eu lutei por isso, eu sou merecedor. Aí Jesus vai abrir um livro, porque tem, na Bíblia vai dizer em Apocalipse que tem, vou pegar aqui, Jesus está usando celular agora, Jesus vai abrir o celular dele, e ele vai falar assim, vamos lá, princípio meritocrático, e Jesus está lá no touchscreen lá, e tal, vamos por merecimento. Pecou, fez mais ou menos certo, fez o certo, pecou, mais ou menos certo, fez o certo, pecou, aí ele vai, abre o livro e vai dizer assim, você quer pelo merecimento mesmo? Você quer pelo que você merece mesmo? Aí ele vai falar assim, Satanás, chega aqui. Fica perto aqui. Quando eu soltar sua coleira, você age. Enquanto eu não soltar, você não faz nada. Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, Jesus, eu queria agora que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Você quer mérito ou misericórdia? Misericórdia, Jesus. Aí ele fala, Satanás, volta para a coleira. Volta para o seu lugar. Você não vai mexer nele, não. Sabe por quê, irmãos? Porque se for para que eu quero aquilo que eu mereço. Não pede isso, não. Não pede isso, não. Ninguém aqui não pede isso, não. Por isso que a salvação é de graça. Por isso que é a graça redentora de Deus que salva a minha e a sua vida. Por isso que Paulo falou assim, fica tranquilo, Epáfras, fica tranquilo, fala para a igreja de Filipos que eu estou tranquilo. O meu corpo está preso, mas fica tranquilo. A minha alma está livre. Eu sei, estou vivendo, mas eu vivo para Cristo. E se eu morrer? Eu morrerei para Cristo. Não há nenhum problema. E eu fico me perguntando às vezes, você vive para quem? Você vive para quem? Qual é a sua linha de pensamento cristão? Como que você enxerga a sua vivência? Como que você enxerga os seus propósitos? E quando eu olho isso aqui, ele vai dizer assim, pensando bem, eu vou ficar mais um pouco, por amor a vós. Irmãos, se você for odontólogo, seja um odontólogo de Cristo. Viva para Cristo. Se você for um mestre de obra, seja um mestre de obra para Cristo. Se você for um carpinteiro, seja o seu viver para Cristo. Eu tenho que falar a profissão do Wilson, senão ele vai ficar bravo comigo. Se você for, o que, irmãos? Serralheiro, seja um serralheiro para Cristo. Se você for um funcionário público, um advogado, um dono de restaurante, um gerente de loja, de bateria, se você for um martelinho de ouro, se você for um químico, se você for um agente de saúde, se você for uma pedagoga, um pedagogo, um professor, uma professora, se você for um profissional liberal, se você for um agrônomo, se você for o que você for, comunicação, você está plantado ali para viver Cristo. Para viver Cristo. Tem dias que as minhas reações, elas são muito bem pensadas, porque eu tenho tanta vontade quanto você de falar o que não deve.
mas eu penso, não vou fazer. O meu viver é para Cristo. A minha expectativa é a igreja. Eu tenho uma piscina de água, 3.000 litros de água, 4.000 litros de água, não sei ali. Eu não sei se hoje alguém vai se batizar, e se tem alguém, mas eu coloquei lá. Marcos, coloca no telão para mim. Tenta achar a NAA aí, a nova versão atualizada, Almeida atualizada. NAA, nova Almeida atualizada. Marcos 16:16. Escuta o que eu quero te mostrar sobre viver para Cristo. Você, quando vai para a sua casa, a sua vivência na sua casa é para Cristo? Eu tive um dia tão feliz ontem. Maravilha, Jesus estava nesse dia tão feliz? Porque você pode ter um dia de felicidade na carne e Jesus não participou com isso. Se não achar essa versão, pode colocar qualquer outra. Marcos 16:16. Tudo o que eu preciso entender é que no final da história, o que vai fazer diferença na minha vida é a minha vivência cristã, a minha maturidade em Cristo. Marcos 16:16 vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo. Você pode dizer aleluia? Mas quem não crê, olha a definição do verbo aqui. Mas quem não crê será condenado. A frase diz: será condenado. Será é o quê? Será é o quê, irmãos? Futuro. Só que a NAA vai falar no tempo presente. Está condenado. Então, a minha vivência em Cristo, como é? Nada fará sentido na sua vida, nada, se você não viver para Cristo. Não fará. Não fará. Se você crer e for batizado, você será salvo.